E aí, pessoal, salve, salve! Vocês estão acompanhando mais uma aula do SP com você. Sou eu, professor Norton, aqui mais uma vez falando sobre revoluções burguesas, tá ligado? Tá ligado que na última aula aí, na primeira aula da semana, a gente estava falando justamente sobre quem? Sobre a burguesia, ascensão, consolidação da burguesia, e falamos também sobre a Revolução Burguesa na Inglaterra. E eu prometi, como promessa, estou aqui para cumpri-la. Vim aqui hoje trazer para você a resolução de algumas atividades para você ficar muito bem informado sobre a Revolução Burguesa na Inglaterra. Vamos lá. Pessoal, eu escolhi aqui algumas atividades, na realidade escolhi 6 atividades para a gente resolver hoje, para discutir alguns aspectos da Revolução Burguesa na Inglaterra, a Revolução Burguesa Inglesa, é essa que antecede, portanto, as demais revoluções burguesas que nós estudaremos aí nas próximas aulas. Então vamos lá. Escolhi ali a seção didática do Organize as Ideias. Organize as Ideias, que está na página 37 do teu material didático. Eu estou usando o livro digital, certo? Se você quiser ver pelo livro digital, basta ver ali na página 51, tá? No livro impresso, página 37. No livro digital, página 51. Vamos lá, então. Nesse Organize as Ideias, eu trago aqui 3 questionamentos, são muito bons porque apresentam um panorama geral daquilo que aconteceu na Inglaterra. A primeira questão diz o seguinte: as revoluções inglesas foram as primeiras revoluções burguesas da época moderna que possibilitaram as condições para a industrialização no século seguinte. Que condições foram essas? Ora, pessoal, vamos lá. Então aqui essa questão ela quer que você apresente, está ligado aos objetivos do capítulo, ela quer que você apresente então o panorama no qual a Inglaterra está localizada e essa revolução burguesa também para preparar o terreno para a Revolução Industrial. Então vamos lá. Quais foram as condições que propiciaram a Revolução Industrial? Vamos de cercamento de terras, tá? Vamos de cercamento de terras, que você vai daí pelo caminho mais seguro para explicar isso daqui. Então, o cercamento de terras foi aquele processo no qual já vinha ocorrendo desde o século XIII, certo? O cercamento de terra, mas se intensifica no século XVI, no século XVII principalmente, e isso faz com que um grande número de pessoas, de trabalhadores rurais, enfim, migrasse do campo para as cidades. Por quê? Porque com os cercamentos de terras acabaram se constituindo propriedades rurais de médio e grande porte nas mãos de uma certa oligarquia rural, e essa oligarquia rural, então, ela acaba expulsando pela organização do trabalho aqueles trabalhadores rurais. Então, essa mão de obra rural, ela vai para as cidades, e nas cidades ela então se constitui de farta e potencial mão de obra para as fábricas que nasceriam. Então nós temos aí já 2 fatores. Você vai elencar com os enclosures, certo? O cercamento de terra, vai elencar com a disponibilidade de mão de obra barata. A lei da oferta e da procura. Muita gente procurando trabalho, pouco trabalho, então nós temos o que? Temos exatamente o cenário favorável para a ascensão do modelo capitalista fabril industrial, certo? Junte com isso na sua resposta, meu caro aluno, minha cara aluna, o fato de que com o cercamento de terras houve também então um incremento na produção pecuária, mais precisamente no que diz respeito à produção de lã. Então, a lanicultura possibilitou aí uma matéria-prima para o desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra. Então relembre lá as nossas aulas sobre Revolução Industrial, organize suas ideias, traga esses elementos aí que são os principais para você organizar a sua resposta, que são os elementos de enclosures, os cercamentos de terra, a mão de obra abundante que sai do campo e vai para as cidades e disponibilidade de matéria-prima barata. Segunda questão ainda aí nessa mesma página, vamos para ela então.
diz o seguinte: a Revolução Puritana resultou do choque entre os interesses dos burgueses e os da monarquia. Então vamos pensar, revolução, uma virada nas estruturas, uma mudança no estado das coisas. E qual que é a mudança? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos pensar então. É a classe burguesa com a monarquia, tá? Os interesses deles. E segue ali o comando, a qual, né, a monarquia, a qual desejava se consolidar de forma absolutista. Lembra, a gente falou de antigo regime, do fortalecimento monárquico, de reis, rainhas, que queriam concentrar todos os seus poderes nas suas mãos, fossem os poderes do executivo, do legislativo e do judiciário. E daí vem então mais uma informação dizendo assim, que um dos primeiros conflitos da Revolução Burguesa na Inglaterra se deu em 1628. Então ele já vem com um ponto cronológico, tá? Com uma baliza cronológica bastante precisa. 1628. O que tinha em 1628? A petição dos direitos. Petição dos direitos. O que era esse embate das petição dos direitos? Ora, vamos lembrar quem estava lá? A gente tinha o Jaime I, tinha o Carlos I. O Carlos I, enfim, pesou ainda mais a mão no sentido de explorar os recursos da burguesia, que afinal de contas era uma grande detentora de capital, e ele determina então que todo mundo deveria emprestar dinheiro para o rei, para a monarquia, para o Estado, e quem não o fizesse estaria então sujeito a penalidades impostas pelo aquele modelo absolutista, que era o modelo absolutista do Carlos I. Isso não deu muito certo, o parlamento não gostou nada de como o Carlos I resolveu governar, certo? Mão de ferro, querendo controlar tudo, e o parlamento então elabora um documento, lembra do documento? Petição dos Direitos, que relembra a Magna Carta de 1215, e ao relembrar vai dizer, rei, você tem algumas limitações, você é rei, mas você tem que, enfim, dialogar com o parlamento, você tem que conversar com o parlamento e trazer para o parlamento os seus interesses para que nós possamos juntos dialogar e, eventualmente, aprovarmos esses seus interesses econômicos e militares, basicamente. Mas quando mexe no bolso, eu falei na última aula, mexeu no bolso da burguesia, a burguesia se coça. Até o momento em que os reis, os monarcas, as rainhas não incomodavam os bolsos dos burgueses, não houve revolução. A partir do momento em que começaram a cobrar mais, a exigir mais, a querer uma fatia maior dos rendimentos, dos lucros da burguesia cada vez mais forte, a burguesia falou, nananina, não, comigo não. Vocês vão ter então que dançar conforme a música e revoluções burguesas passam a acontecer. Então, petição de direitos aí realmente uma situação na qual aí o parlamento vem, por meio de um documento formal, relembrar ao rei quais eram as limitações do seu poder. Traga isso para sua resposta, organize o seu texto, elencando essas informações e estabelecendo um nexo para que a sua resposta ela seja inteligível, certo? Que ela possa ser compreendida de uma maneira clara, objetiva, direta. É isso que você precisa, é dessa forma que você precisa se preparar. E a terceira aí é qual foi a participação das classes mais pobres no processo da Revolução na Inglaterra. Ora, a participação das populações da camada mais pobre, tá? Ela esteve basicamente relacionada aos seus interesses mais urgentes, cotidianos. E lembre-se que eu falei para você na última aula, na segunda-feira, sobre o New Model Army, um exército de novo modelo que, enfim, trouxe essa população pobre, desassistida, insatisfeita, descontente, para lutar contra o exército dos reis, contra o exército de Carlos I. E daí vem a grande sacada aí dos organizadores, Oliver Cromwell, por exemplo, desse New Model Army. Essas pessoas, elas estavam lutando pela sua própria sobrevivência,
pela sua subsistência, pelo aquilo que eles queriam, que era um pedacinho de terra para poder morar, né, de uma maneira satisfatória com as suas famílias. Enquanto que o exército do rei era formado por soldados que recebiam um soldo, que recebiam um salário, e então que lutavam apenas pelo dinheiro. E daí a gente vai ver, como comentamos também anteriormente, que esse New Model Army, ele se sai muito bem nessa batalha e eles acabam então conquistando, instalando uma república na Inglaterra, a República de Cromwell. E aí você tem então esses elementos para trazer essas respostas aí para, enfim, contextualizar essa etapa do processo revolucionário inglês. E eu vou adiante aqui, eu também selecionei para vocês, meus amigos, minhas amigas, selecionei para vocês algumas atividades de uma outra sessão didática, que é aquela sessão lá que finaliza o teu material didático, que é justamente a sessão didática do Organizando as Ideias, tá? Então vamos para o Organizando as Ideias. O Organizando as Ideias que eu selecionei para vocês nesse momento aqui, eu estou avançando aqui no meu livro digital, eu selecionei, então, desculpe, não é o Organizando as Ideias, é o Hora de Estudo. Eu separei 3 atividades do Hora de Estudo. Eu acabei de fazer o Organize as Ideias. Agora nós vamos para a Hora de Estudo. E nessa Hora de Estudo, então, nós temos o quê? Página 43 do seu livro didático. Então, volume 6, capítulo 27, página 43. É isso aí. Muito número confunde a cabeça aqui do professor de História. Mas na página 43 eu escolhi atividades 1, 3 e 4. Vamos a elas, certo? Atividade 1 é uma atividade da Unesp. Essa atividade da Unesp traz lá um excerto do bloqueio continental do Napoleão Bonaparte, tá? E ele vai trazer ali algumas relações para que nós possamos, então, perceber aí o que estava acontecendo na Inglaterra, tá? Para falar do bloqueio continental, nós vamos ter que ainda chegar no domínio napoleônico. Mas eu vou deixar isso aí para depois. Então vamos deixar a atividade 1 de lado por enquanto e vamos direto para as atividades 3 e 4. Essas atividades 3 e 4 elas estão mais diretamente relacionadas ao contexto revolucionário inglês. Tá? O bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, ele vai estar intrinsecamente relacionado com a Inglaterra. Mas, enfim, eu acho mais importante a gente, nesse momento, retomar tudo aquilo que a gente trabalhou na segunda-feira e deixar o bloqueio continental para a semana que vem. O que você acha? Uma boa, concorda? Vamos, então, pensar nessa daí, vamos sair nessa aí numa boa, deixar o bloqueio continental para depois. Vamos pro exercício 3. Exercício 3, página 43, tá? Eu trago lá, uma atividade bem legal. Gostei bastante, tá? E ela traz ali, enfim, algumas possibilidades de resolução bastante interessantes. Eu quero ver se você consegue acertar isso daí, tá? E quem quiser também falar antes do bloqueio continental, aproveita, tá? Pega lá, @assessoria de história, procura a gente no Instagram e traz lá alguma informação, posta uma imagem, posta um meme relacionado ao bloqueio continental. Quem conseguir postar um meme sobre o bloqueio continental até a semana que vem, tá? Até a nossa aula da segunda-feira, eu vou trazer esse meme para nossa aula, tá? Então quem conseguir pesquisar o que tem a ver esse bloqueio continental que o professor Norton está falando, Napoleão Bonaparte, Revolução Inglesa, mas depois veio a Revolução Francesa, ele não falou da Revolução Francesa ainda. Eu vou falar da Revolução Francesa. Mas então, se você fizer essa pesquisa, se você se adiantar nesse trabalho, a gente vai trazer então esse meme, se você postar e marcar esse meme sobre bloqueio continental, @assessoria de história, assessoria SS, tá? Nos dois ali. A gente traz o teu meme para nossa próxima aula. Então fica ligado, quer participar, quer ver o teu meme aparecer nessa aula? Faz isso. Posta o teu meme, bola um meme bem legal, pesquisa primeiro, é claro, e traz. Na próxima semana a gente vai verificar se isso aí tá certo ou não está certo, se tem relação ou não, se foi uma boa
reflexão sobre o bloqueio continental. Então eu vou pegar ali, é uma atividade de Sergipe, tá? Universidade Federal de Sergipe, e traz o seguinte, tá? Durante o século XVII, mais precisamente entre 1640 e 1688, então a gente está falando aí, basicamente, do final da primeira metade do século XVII até quase o final da segunda metade do século XVII, tá? Ele diz que a Inglaterra foi abalada por um processo revolucionário de grandes proporções. Claro que foi de grandes proporções. Teve até rei decapitado, meu. Então você está falando um antigo regime, reis absolutistas que mandavam em tudo, mandava no executivo, mandava no legislativo, mandava no judiciário, pintava e bordava nos seus reinos, nos seus territórios. A gente vai ter realmente um processo revolucionário de grandes proporções e tudo isso vem abaixo. Essa revolução faz com que esse estado de coisas, ele enfim se transforme. Continuando ali o texto, que é o texto base dessa questão, diz o seguinte: processo revolucionário que assinalou a superação, em definitivo, do modo de produção feudal. Superou-se, portanto, o modo de produção feudal do antigo regime e de suas instituições, possibilitando o advento de uma sociedade burguesa e a emergência da produção capitalista no país. Pessoal, o livro aqui de história do Ricardo, do Ademar, do Flávio, enfim, ele traz aí um grande resumo desse período histórico para a Inglaterra. Acaba então o sistema feudal, institui-se de fato uma sociedade burguesa, tá? E a emergência da produção capitalista. Lembre que no início dessa retomada de conteúdo, tá? Da aula de hoje aqui, uma das atividades foi justamente essa, que pediu para você responder aí, trazendo elementos que favoreceram durante esse século XVII, durante o processo revolucionário inglês, as condições propícias para a emergência de uma alteração no modo de produção, que é a Revolução Industrial do século XVIII, XIX, tá? Sobre o processo revolucionário a que o texto faz referência, é correto afirmar que, vamos então ler as alternativas e vamos ver se vocês acertam ou não. Na Guerra Civil, ao lado de Carlos I, ficaram os católicos e anglicanos, constituindo o exército dos cavaleiros, e ao lado do parlamento estavam os presbiterianos e puritanos, formando o exército dos cabeças redondas. Pessoal, retoma conhecimento de aulas anteriores, busca lá suas anotações no caderno. Católicos na Inglaterra, nesse período, já não tinham mais uma grande participação social não, meu amigo. Lembre-se lá da reforma religiosa do Henrique VIII, que expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Enfim, ele queria ter um herdeiro masculino, não conseguia, precisava anular seu casamento. A Igreja Católica, por motivos políticos, não só por motivos religiosos, é claro, mas principalmente por motivos políticos, desejava o quê? Desejava, então, que o Henrique VIII não acabasse o seu casamento. Ele acabou o seu casamento, ele determinou o fim do seu casamento, fundou a sua própria igreja, ele era o chefe máximo da sua própria igreja, casou com a Ana Bolena. Tá lá, tá? Isso é informação aí que você tem no teu material didático, pode buscar junto aí em pesquisas mais, tá? Então a não serve. B. Durante a República Puritana, o maior destaque no plano externo foi a promulgação dos atos de navegação, através dos quais se consolidava a hegemonia da frota mercante inglesa. Perfeito, isso aí é verdadeiro. Os atos de navegação favoreceram a supremacia inglesa, supremacia mercantil inglesa, tá? Da frota mercante da Inglaterra. Afinal de contas, os atos de navegação determinavam que produtos para abastecer a Inglaterra e suas colônias, os seus territórios de domínio, só poderiam ser transportados em navios ingleses. Ora, se eu tomo uma medida dessa em favor da minha nação, eu só vou ajudá-la a se fortalecer economicamente. Então, letra B é correta. Mas espera aí, não para por aí. Vamos ver a C, a D e a E, tá?
Diz assim a C, o parlamento, durante a República Puritana, atuou em defesa da expressão política e dos interesses econômicos dos militares e dos burgueses que ocupavam os cargos públicos. O parlamento, durante a República Puritana, a República do Cromwell, lembra lá, tá? Puritanismo, atuou em defesa da expressão política dos interesses econômicos dos militares e dos burgueses que ocupavam os cargos públicos. Verdadeiro ou falso? Espera só um pouquinho, vamos ver a D e a E ainda, tá? Porque eu falei já que a B de bola é correta. D. O ato de exclusão eliminou os anglicanos e os puritanos dos postos de governos e dos cargos públicos e foi imposto pelo parlamento, reativando os atritos entre as várias classes da sociedade inglesa. E vamos para a última, letra E. Com a Revolução Gloriosa, o absolutismo foi substituído pela monarquia constitucional em que a realeza ficava controlada pelo parlamento, tendo o novo rei assinado a Declaração de Direitos. Pessoal, eu vou de letra B, letra C e letra E. Olha só, essa atividade aí, ela não é clara no seu comando, ela diz é correto afirmar. Mas não diz que pode ter mais de uma alternativa correta. E as alternativas corretas são B, C e E. B de bola, C de casa, E de elefante. Fica ligado, se tiver dúvida, faz lá o questionamento, @assessoria de história no Instagram. Vai lá. Não esquece o meme do bloqueio continental. E para finalizar essa retomada de conteúdos, minhas amigas, meus amigos, queridas alunas, queridos alunos, vamos lá para a questão 4, página 43, Universidade Federal da Bahia. Vamos lá. Na Universidade Federal da Bahia perguntaram o seguinte: a Revolução Inglesa de 1688, a Revolução Gloriosa, tá? Teve a Declaração dos Direitos, a atividade anterior já trouxe um pouco dessa informação para você, minha amiga, meu amigo. Ela diz assim, foi uma revolução de caráter estritamente religioso? Não. Foi puritana e favorável a um regime republicano? Não. Ela foi conservadora e pretendia um retrocesso político? Não. Ela foi a favor dos monopólios e outros privilégios mercantis? Não. Então só sobrou para nós a letra E. A letra E de liberal, burguesa e parlamentar. Lembre-se que eu falei que com a Revolução Gloriosa, com a Declaração de Direitos, passa a ser instituído, então, na Inglaterra, o que vigora até hoje, que é uma monarquia constitucional parlamentarista. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, favorecendo assim, então, portanto, os interesses da burguesia. E tá aqui, liberal, burguesa e parlamentar. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. Estamos aqui encerrando mais uma aula, então, uma retomada de conteúdo sobre a ascensão da burguesia e sobre aquele movimento, aquele processo histórico que ele foi incipiente, ele foi o primeiro do gênero com essas características na Europa, que é a Revolução Burguesa na Inglaterra. Então, por hora, ficamos por aqui. Fica ligado, semana que vem eu volto aí para falar de Revolução Francesa. Vou falar para vocês então de Revolução Francesa. Trarei para vocês aí vários itens, várias informações sobre a Revolução Francesa. É outro tipo de Revolução Burguesa, que ela também vai, enfim, virar o mundo de ponta cabeça, tá? Para fazer uma alusão aí a Revolução Inglesa, tá? Tem análise histórica, que tem um livro muito interessante que traz justamente esse título, O Mundo de Ponta Cabeça. Afinal de contas, quem mandava antes passa a não mandar nada depois, e quem não mandava antes passa a mandar bastante depois. Estou falando aí da monarquia e da burguesia. Fique em casa, proteja-se quem você gosta, proteja-se os outros, ajude-nos a podermos sair desse isolamento social o mais rápido possível, porque o coronavírus está por aí, está só aumentando a quantidade de infectados e de mortos no nosso país. Então vamos juntos lutar contra essa pandemia. SPE com você.
Lembre-se do meme sobre o bloqueio continental, @assessoria de história, tudo junto, assessoria SSSS. Vai lá, espero ver teu meme na próxima semana. Vamos lá, grande abraço e até a próxima!